Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma empreendedora na região que está se destacando há tempos aqui, com todo um potencial que se realiza agora e que nos fala da experiência dela também nessa região em função da possibilidade de aproveitar melhor, realizar melhor o potencial dessa região. Eu me refiro à região de Pedra Azul, óbvio, e falo de Neide Cerqueira Lima, que é presidente do Conselho de um empreendimento bastante expressivo daquela região, que a gente vai revelar no curso dessa conversa. Neide, prazer em tê-la aqui, prazer em receber você para poder falar de Pedra Azul, porque há já vários diagnósticos sobre todo... Pedra Azul aconteceu, mas ainda tem potencial a ser realizado, né? O que você acha que falta ainda em Pedra Azul para ela se coroar como talvez o destino turístico interno mais nobre do Espírito Santo? Antes de tudo, obrigada pelo convite, Eustáquio, pela gentileza, tá? Eu vejo um potencial imenso ali em Pedra Azul. É uma região extremamente agradável, um clima maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores climas do Brasil é ali. E a gente percebe assim, uma diferença muito grande. Por exemplo, quando o nosso empreendimento começou, que é o Aparte Hotel Vista Azul, em 2016, finalzinho do ano, a partir de 2017, até uns 3 anos atrás, atendia mais um turismo regional, no máximo ali norte da Bahia e Minas Gerais, na região de Valadares, Caratinga, Ipatinga, por ali. Não passava disso e no estado. Só que agora, para resumir, basta eu te falar que nós recebemos muitos turistas do Brasil inteiro, desde o norte mesmo, Amazonas, Maranhão, até o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E, além disso, ainda uns turistas de países aqui da América do Sul e Europa e Estados Unidos. Então, a nossa região está sendo muito conhecida agora. E era isso que eu queria que as autoridades prestassem bem atenção. Eu vou sempre ao Rio, São Paulo, e quando eu estou lá, que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, eles me perguntam, né, sobre Pedra Azul, e eu me admiro, porque eles falam mais de Pedra Azul até do que de algumas praias. Então, embora o nosso estado seja pequeno, e eu acho até que ele é pouco divulgado no país, mas a região de Pedra Azul é impressionante como é que eles pesquisam e descobrem. Nós já recebemos hóspedes lá que nem conheciam o Espírito Santo e vieram por causa de Pedra Azul. Então, você acha que, digamos, toda essa exuberância de Pedra Azul acabará se impondo, inclusive, a lerdeza com que as coisas acontecem, né, Neide? Convenhamos. Eu penso que é assim, eu penso que a iniciativa privada está fazendo o possível. As pessoas, elas têm um espírito empreendedor e eu percebo a qualidade, por exemplo, a gastronomia, daí eu comparo com a gastronomia dos melhores restaurantes de São Paulo, por exemplo, sabe? E não fica nada a dever. E eu percebo assim, que eles não têm medo, eles empreendem e tentam fazer o melhor. E isso não resta a menor dúvida de que contribui para que as pessoas venham, que elas difundam a fama do lugar, do que nós oferecemos de bom lá, difunde isso para amigos, para parentes, para outras pessoas. E agora, o que eu percebo é que o poder público poderia fazer mais. Eu acho que a infraestrutura ali, em Pedra Azul, na vila, é muito incipiente ainda. Quando chove lá, que são chuvas frequentes e torrenciais,
por causa da proximidade com a Mata Atlântica, né? E ali é uma área que chove muito. Aquela parte baixa da vila, ela alaga de tal forma, então causa prejuízo para as pessoas se machucam, caem, principalmente acidentes com motos. Então, ali precisa de uma atenção toda especial na questão dessa drenagem das águas pluviais. Ali causa muito prejuízo para os comerciantes, aquelas pessoas que têm comércio ali naquela região mais baixa, né? E além disso, eu vou até aproveitar esse momento que eu estou falando sobre isso. Nós temos um espaço lá chamado Morangão, que é onde é um espaço público, né? É onde se realiza a festa do morango. E lá, quando chove desse jeito, se a gente tiver já agendado algum evento ali, impossível de fazer, porque não tem a mínima estrutura para nada. É simplesmente um lugar murado, sem nenhuma estrutura. Um espaço muito bom que a gente poderia fazer apresentações, danças folclóricas, poderia apresentar arte, teatro, tanta coisa que poderia fazer. Ser a vitrine da cultura da região. Ser a vitrine, sabe? Porque isso aí serviria para a comunidade, né? Para ela se integrar mais, eles conviverem mais proximamente uns dos outros, como também para os turistas. Eles chegam lá e às vezes falta isso. Ali, Neide, você não acha? A gente conhece algumas pessoas de lá, né, se relaciona. A Vila de Pedra Azul era para ser uma Gramadinho. Era para ser o hub da região, né? Tipo assim, as pessoas ficam nos hotéis ao momento que o hotel não supre, às vezes, a demanda que a pessoa tem de interação, de sociabilidade, de visitar, de percorrer. Se você tem uma vila bem organizada, ela, na verdade, tudo confluiria para ela, e o fato dela dispor de serviços também incentivaria a ocupação dos hotéis. Seria uma troca, né? Seria uma reciprocidade, um ganha-ganha. O que dá de retorno financeiro para o lugar, um lugar turístico, né? Uma região turística como aquela, ali eu sempre comparo com um diamante. Só que nós temos que lapidar esse diamante. Ali é uma região, de fato, muito bonita e o potencial é imenso. Principalmente que eu já estou cheia de esperança que depois que duplicar aquela BR-262 e talvez com a construção do aeroporto ali próximo, eu acredito que vai ser um up. O que vai acontecer vai ser uma tremenda pressão de demanda que vai forçar tanto os empreendedores a se equiparem melhor também, quanto o setor público de dotar o local do mínimo de infraestrutura para não pagar mico, né? Para não causar vexame. Sabe uma coisa, por exemplo, que eu acho que lá nós temos uma carência muito grande? Na parte de saúde, nós não temos sequer um posto de saúde ali em Pedra Azul. E com tanta gente de fora, muitas famílias com crianças pequenas, idosos ali. Então, é evidente que em algum momento alguém vai precisar de um atendimento médico. E falta isso ali. Nós não temos... Eu fiquei sabendo, eu perguntei lá para um morador, e eu fiquei sabendo que não tem sequer um farmacêutico ali na vila. Eu acho isso um absurdo. Tem um outro problemazinho ali que eu quero destacar para vocês, que é o seguinte: lá não deve ser diferente do estado do Espírito Santo do Brasil, que é a questão da mão de obra. Mas a região, o ticket lá é alto para visita, né? Você sabe que há quem compare até Pedra Azul com um fim de semana em Buenos Aires. Sim. Você sabe, né? O ticket ali é alto. E como é que fica a questão de moradia para os colaboradores que vocês precisam lá? Pois é, eu sinto isso também. Nós sofremos muito lá com a dificuldade de encontrar mão de obra especializada para as funções que a gente deseja, né? Então, assim, às vezes a gente é obrigado a chamar pessoas de mais longe, arcar com todas as despesas de transporte daquelas pessoas e tal. E aí o que eu sinto é isso. Eles alegam que morar lá é muito caro. E além de ser caro,
é extremamente difícil. Não há oferta de moradia. Não há. Então, o governo poderia pensar nisso, em fazer obras assim um pouco mais baratas, né, mais populares, justamente para pessoas que têm um poder aquisitivo menor e que tivessem condições de morar lá, porque a gente atrairia essa mão de obra de fora, né? Porque emprego lá não falta, a remuneração é boa. Educação profissional também, né? Pois é, precisamos de ter cursos lá, formar garçons, formar camareiras, formar recepcionistas. Nós precisamos demais dessa mão de obra. É uma luta lá no nosso Aparte Hotel para a gente conseguir segurar as pessoas. Vamos ser otimistas, porque olha bem, o aeroporto de Vitória, a gente esperou décadas. A 262, eu acho que ela foi inaugurada em 1969, nós estamos falando aí de 56 anos de rodovia e pelo menos 15 anos já se fala nessa bendita duplicação. Houve que pedisse que se não pudesse duplicar toda, pelo menos duplicasse os pontos de difícil ultrapassagem, que já ajudaria no fluxo, ajudaria muito. Agora, desde o tempo do doutor Eliezer Batista, a história do aeroporto. Agora está se anunciando, já me parece que já foi licitada, inclusive, a obra, né? Sim. Só que, realmente, o desafio para vocês lá vai aumentar, porque a demanda vai ser maior, né? E se as autoridades não estiverem atentas para isso, vai criar alguns estrangulamentos. Sim. E aí, o que acontece? A gente tem toda a vontade de fazer melhor, mas às vezes a gente esbarra justamente em obstáculos assim muito grandes que nos impedem de crescer e de oferecer melhores serviços, né? A falta de mão de obra, por exemplo, é fundamental para a gente comprometer nosso atendimento aos turistas. Legal, eu quero agradecer a sua presença, Neide, a oportunidade de estar ouvindo esse relato de uma pessoa que vive lá e que pode oferecer uma contribuição no sentido de ajudar as pessoas que podem fazer algo, fazerem, né? Exato. Eu espero que o objetivo também seja esse, de chegar até os ouvidos das autoridades, aos olhos deles, para que eles possam reconhecer o potencial que nós temos lá. A presença hoje foi da empreendedora e conselheira presidente do conselho do Vista Azul Hotel, Neide Cerqueira Lima. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.